Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 44, está escrito: Então Jesus chegou com eles a um lugar que se chamava Getsêmani, exatamente do outro lado do vale Quidron de Jerusalém, a aproximadamente 183 metros da muralha da cidade. E disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vá ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito, tensão e pressão tremendas. Então Jesus lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Significa que ele, como um homem, não poderia suportar isso se não fosse pela força angélica adicionada. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele precisava da presença deles, embora isso se reverencia de ser um pouco consolo. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele precisava da presença deles, embora isso se reverencia de ser um pouco de consolo. Indo um pouco mais adiante, mas que física a distância que ele foi, em agonia e oração nesse momento. Nenhum ser humano poderia segui-lo. Prostrou-se sobre o seu rosto orando. Ele fez isso várias vezes, o que quer dizer que ele caía ao chão, lutava para levantar-se, para então cair de novo, e dizendo: Meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Esse cálice era triplo, suportar o castigo pelo pecado. O pecado da humanidade, a separação do Pai e a morte. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Revela a vontade divina como a expressão da justiça e do amor divinos, que limita o exercício do poder divino e, portanto, fornece o controle necessário. As expectativas que, se não fosse por isso, poderiam surgir da crença na onipotência. E voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo. Demonstra o fato de que eles não davam conta do perigo crucial para o qual eles estavam despreparados. E disse a Pedro, evidentemente despertando então: Não pudeste vigiar comigo nenhuma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Uma advertência à tentação que estava para vir para eles, a tentação de abandoná-lo. O espírito, que é o espírito do homem, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Essa batalha só pode ser vencida por nossa fé, sendo colocada exclusivamente em Cristo e na sua cruz, que então dá ao Espírito Santo o espaço para trabalhar na nossa vida. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Uma entrega total à vontade de Deus. E voltando, os achou outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam carregados de sono. O amor está sempre preparado para perdoar a fraqueza. Por exemplo, o adiantado da hora e o fato de que eles dormiam como estarem esgotados pela tristeza. E deixando-os de novo, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Às vezes devemos orar as mesmas palavras repetidas vezes.
Ao lermos esses versículos, vemos que a oração de Jesus antes de passar pela crucificação, Jesus sabia que tudo que ele passaria seria extremamente difícil e doloroso. Por isso ele ficou angustiado e aflito. Ao se sentir assim, Jesus recorreu à oração 3 vezes e ele pediu ao Pai para livrá-lo daquele sofrimento, caso fosse possível. Mas se não fosse possível, ele se rendia à vontade de Deus. Jesus queria que a vontade do Pai prevalecesse. Quando nós enfrentamos situações difíceis, normalmente queremos fugir delas, mas muitas vezes é necessário passarmos por circunstâncias assim. São as provações que nos tornamos perseverantes, amadurecidos e nos tornamos íntegros. E essas oportunidades são extraordinárias para crescermos em humildade e rendição. Podemos, assim como Jesus, pedir a Deus que, se for possível, nos tire daquela situação. Mas se caso não seja possível, que seja feita a vontade dele. Eu incrível que ao lermos esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, descobrimos um detalhe muito importante. Enquanto Jesus orava aflito e angustiado, veio um anjo do céu que o fortalecia. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aqui no livro de Lucas, capítulo 22, está escrito, capítulo 22, versículo 41, 2 e 3. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Sua vida de oração era excepcional, e a nossa devia ser assim também. Devemos, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Fala de que ele teria que beber no sentido espiritual. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Esse é o preço da rendição. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E essa era a paz da rendição como ser humano. Ele sofreu nessa ocasião como nenhum outro sofreu. Por isso necessitava desesperadamente da ajuda do anjo. Assim acontece conosco. Ao nos se sentirmos aflitos e angustiados em alguma situação, recebemos força de Deus enquanto oramos. Por meio do Espírito Santo, nosso ajudador e consolador, ele nos auxilia em nossas fraquezas e nos fortalece. Não tenha medo, ainda que enfrente grandes desafios, algumas vezes queria fugir deles, você pode confiar na vontade perfeita de Deus e mesmo nos momentos angustiantes descansar nele, pois ele mesmo te ajuda e te fortalece.